É isso, Zezé. E quem já está conosco é o prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho da Região Metropolitana de Campinas, Gustavo Reis. Bom dia, Gustavo. Bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, prazer estar falando com você, Rose, Zezé e com os amigos da Rádio Band, do programa Bastidores do Poder. Bom, a gente convidou você aqui para falar um pouquinho. Você, no último sábado, lançou um livro, né, falando sobre a região metropolitana de Campinas. Primeiro, o que é o projeto? Por que você quis eternizar, né, essa história da RMC nas páginas? Qual que foi a tua intenção? Primeiro, só fazer um ajuste. O deputado Arnaldo Jardim é um deputado federal. E eu fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida na hora, sabe? Porque eu falei, gente, eu acho que eu li. E eu falei, acho que eu escrevi estadual. federal, mas aí eu pensei na LESP, mas obrigada, viu, prefeito? A gente fez. Bom, eu acho que esses 20 anos de região metropolitana de Campinas era importante a gente retratar no livro, porque nós tivemos muitos avanços, muitas conquistas em função dessa integração que foi formada pelo então governador Mário Covas, e nós tivemos a primeira reunião do Conselho em 2002, e naquela oportunidade iniciava aquele Conselho Cidadão Metropolitano. É muito natural que hoje a gente tenha as pessoas que moram numa cidade, trabalham em outra, estudam numa terceira, têm relacionamento numa quarta, ou seja, hoje o cidadão metropolitano está em 3, 4 cidades no mesmo dia. E era importante a gente retratar no livro todos os avanços que nós tivemos na questão da saúde, porque os problemas são comuns e o prefeito não pode ter um olhar apenas para o seu município como se fosse uma ilha isolada. Nós temos que ter uma visão metropolitana e, para isso, nós temos os problemas de lixo, temos problemas de segurança, temos problemas de meio ambiente, temos problemas no crescimento desorganizado, um crescimento sem qualidade de vida, e por isso que a gente tem que ter esse olhar fora do limite dos nossos municípios. Quando a gente tem a possibilidade, através das câmaras temáticas, a gente ter os secretários de municípios discutindo os temas importantes para aqueles municípios, nós vamos ter soluções muito mais efetivas e viáveis do que apenas olhar para o próprio umbigo e não ter essa visão maior. Evidentemente que agora, inclusive, nós estamos fazendo o plano do PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Integrado Urbano, para a gente poder avaliar o plano diretor de cada município, de que maneira que nós estamos crescendo e para onde que a gente está crescendo, e qual que é a área ambiental, qual que não é, qual que é a zona urbana, qual que não é, quais são os problemas que nós temos em comum. Então, o livro, ele retrata todos esses avanços que nós tivemos ao longo desses 20 anos. Como é uma data simbólica, eu acho que ela teria que ficar registrada pelo nosso jornalista José Pedro Martins, que é especialista, inclusive, em região metropolitana, mas para a gente poder deixar imortalizada essa obra tão importante de uma região tão pujante, Zezé e Rose. Só para vocês terem uma ideia, de 74 regiões metropolitanas no país, a nossa, ela é a quinta em termos econômicos. Ela equivale a 6 estados brasileiros, são 210 bilhões de PIB. São 30 países pequenos juntos, é o orçamento de 30 países pequenos. Só para você ter uma ideia, o Uruguai tem 3 milhões de habitantes, a região metropolitana de Campinas tem 3 milhões e 300 mil habitantes. Portanto, é uma região extremamente forte, pujante, e as cidades são conurbadas. Veja você tem Sumaré, que é conurbado com Hortolândia, que é conurbado com Santa Bárbara, com Americana, Nova Odessa e vai indo. Né? Então, a gente tem que pensar dessa maneira metropolitana. Por isso que o livro ele foi um importante instrumento, um importante objeto que fica aí demonstrado todos os avanços. E eu me lembro, porque eu era vereador na época, quando a gente começou. E, então, eu acompanhei desde o começo. Então, no meu terceiro ano como presidente da RMC, eu vivo intensamente a nossa região metropolitana. Agora, prefeito, assim, dentro desses problemas que o senhor colocou, sempre chama a atenção a questão da saúde, porque os prefeitos dessa cidade, das 20 cidades, mas mais essas que são conurbadas, sempre reclamam, né? Por exemplo, Indaiatuba diz que recebe pelo menos 40% dos pacientes que a cidade cuida são de outros municípios. Campinas está num percentual de 30%. Jaguariúna também recebe muita gente. Eu me lembro que o senhor... Paulínia também. E eu me lembro que o senhor chegou a fazer um cartão
para poder identificar quem era morador do município e quem não era. Obviamente, o SUS é porta aberta, né? A pessoa pode chegar e ser atendida, no entanto, o município acaba tendo que aportar uma verba muito maior por conta desses pacientes estrangeiros, entre aspas. Houve algum avanço na negociação entre os prefeitos para poder tentar acertar essa conta e resolver essa questão? Ou só ficou na conversa? E já aproveitando, se vocês aprenderam, trabalharam juntos em relação à Covid-19, assim, os municípios aprenderam com experiência e como que foi essa troca? Olha, Zezé, o Covid foi um bom exemplo da nossa região metropolitana, das ações em conjuntas que dão resultado. Eu acho que nós tivemos uma grande prova de fogo, que foi a questão da Covid. E nós tivemos uma integração, uma união muito grande para as ações conjuntas de todos os prefeitos na guerra contra o coronavírus. Isso foi muito importante. Evidentemente que o coronavírus trouxe alguns problemas, algumas sequelas que acabam afetando todos os municípios. O Brasil entra no mapa da fome em função dos efeitos que a pandemia trouxe. E também a nossa região acaba tendo essas consequências, com o maior número de moradores de rua, o maior número de pessoas passando fome, e a gente precisa ter uma ação, por isso que a nossa Câmara Temática de Assistência Social está criando protocolos para a gente poder atender essas pessoas em fome. A outra consequência, o efeito colateral que a Covid trouxe, foi a questão do número de filas de espera para o sistema CROSS. E esse sistema CROSS é tão importante porque as pessoas que acabam não conseguindo, tendo atendimento médico na sua cidade, buscam em outras cidades mais ricas justamente esse atendimento que você acabou de mencionar, em Indaiatuba, Paulínia, Jaguariúna, Campinas. Por quê? Porque ainda, enquanto região, a gente tem diferença entre municípios mais ricos, mais pobres, mais populosos, menos populosos. E por isso que eu tive já em São Paulo, falando com o secretário de Saúde, Jean Goenstein, para que a gente faça uma descentralização do CROSS e faça esse atendimento no município de Campinas, que fica mais próximo dos prefeitos. Além disso, o que a gente consegue diminuir essa migração de pessoas de um município ao outro, tentando utilizar o sistema SUS, como você bem colocou, que é a porta aberta para o Sistema Único de Saúde que nós temos, e nós temos a obrigação por lei humana de atender essas pessoas que necessitam. Porém, as cirurgias eletivas, as consultas mais específicas, nós precisamos ter um atendimento do Estado. Por isso que eu também já estive com o governador João Dória, com o vice-governador Rodrigo Garcia e com o Tom Zé, reitor da Unicamp, e nós levamos o projeto do Hospital Metropolitano com 400 novos leitos, o que daria uma melhora significativa no sistema de saúde da região metropolitana, desafogando essa fila que nós temos para cirurgias eletivas, para consultas específicas e especialidades. Nós temos o problema da colonoscopia, nós temos o problema de muitas pessoas ainda esperando para fazer o tratamento de câncer, e essas coisas não podem mais esperar. Faz muito tempo que a gente não tem novos leitos estaduais, desde a época de 80 que nós não temos, com exceção de Sumaré, que ganhou aí recentemente 80 novos leitos. Desde então nós não temos. Por isso que a Unicamp doa um terreno ao lado do Hospital das Clínicas, de 40 mil metros, para que a gente possa ter essa parceria com o Estado. Está caminhando bem e é fundamental que a gente tenha esses novos leitos para a gente poder atender melhor a população que sofre esperando uma vaga no sistema CROSS. Bom, a gente está entrevistando o prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, Região Metropolitana de Campinas, Gustavo Reis. Prefeito, assim, eu olho a RMC e vejo a região, assim, são 20 municípios, mas também subdividida em outras micro-regiões, assim, bastante diversas. Jaguariúna, Pedreira, Olambra, eu vejo mais próximo, aí eu olho aqui no eixo Anhanguera também. Como é que o senhor vê, assim, quais são esses subgrupos e qual o tipo de identidade que esses subgrupos têm? Zezé, de fato, nós temos essas micro-regiões. Então, você tem Jaguariúna, Pedreira, Olambra, Santo Antônio de Posse, Arthur Nogueira. Ali você forma uma micro-região, Cosmópolis, você acaba formando uma micro-região. Os problemas são mais comuns e são mais inerentes à nossa região. Por isso que aí a gente tem que ter uma certa descentralização e quais são essas questões? Para tratar desses temas. Assim como quando a gente tem ali Sumaré, Nova Odessa,
Americana, Santa Bárbara, eles têm ali o consórcio inerente ao lixo, por exemplo, a questão do tratamento do lixo, eles têm ali o consórcio deles, porque os problemas deles ali são mais próximos, assim como você tem quando você tem Vinhedo, Valinhos e Morungaba, enfim, você ali Itatiba, você tem essas micro-regiões que de fato acabam tendo a possibilidade de você ter mais agilidade quando você trata de maneira mais específica e você pensa na micro-região. Afinal de contas, nós estamos falando da 10ª maior região metropolitana do país, né? Nós temos grandes regiões metropolitanas e a de Campinas ela é muito grande, por isso que a gente tem que ter um tratamento de micro-regiões. E a gente acaba fazendo, os prefeitos acabam tendo, através de consórcios, as suas ações conjuntas em determinados temas, seja de lixo, seja de saúde, seja de segurança, para que a gente possa pensar isso de maneira mais específica e mais pontual e mais local, para que a gente possa ter mais agilidade. Havia uma reivindicação de amparo, não havia, para integrar a região metropolitana? Sim, a cidade de Amparo, o prefeito Carlos Alberto, fez uma solicitação que foi aprovada no Conselho, até porque Amparo faz divisa com a cidade de Pedreira e também tem uma parte com Campinas, portanto, de maneira geográfica, a cidade de Amparo, ela pode ser incluída na região metropolitana de Campinas. Assim como a cidade de Elias Fausto também fez a solicitação, o prefeito Maurício Baroni fez a solicitação, isso foi aprovado no Conselho, assim como Amparo, e também Estiva Gerbe, da prefeita Cláudia, que também fez a solicitação para entrar na região metropolitana. Importante isso, Zezé, porque a região metropolitana dá muito mais força para os municípios. Eu me recordo que quando, no meu primeiro mandato, nós tínhamos o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, que tratava de casas populares. E a região metropolitana era beneficiada pelo fato de ter uma maior valorização do imóvel em região metropolitana, ou seja, você atraía um maior número de empresas para poder fazer a construção das moradias populares naquela ocasião. Então, a região metropolitana ela traz uma série de benefícios para aqueles municípios que integram a região. Por isso que, tanto como a Amparo, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, estão pleiteando e já foram aprovadas dentro do nosso conselho para que pudessem fazer parte. Agora, vai para a Assembleia Legislativa, é ela que faz a lei para que isso possa ser integre, porque a região metropolitana de Campinas ela é um braço da Secretaria de Desenvolvimento Regional, o secretário Marco Vignoli. Ela precisa ser aprovada em lei e ingressar aí dessa forma dentro da nossa RMC. Agora, bom, vamos falar um pouquinho de eleições, Zé de Lima. Grande interesse geral da nação aqui. Bom, prefeito, acho que na última reunião do Conselho Municipal aqui na região metropolitana, os prefeitos acabaram lançando o teu nome como uma possibilidade de ser o candidato a vice-governador na chapa do Rodrigo Garcia, né, que é o atual vice-governador e que deve assumir no dia 1º de abril, ser colocado como governador e vai ser o candidato do PSDB. Primeiro, dessa possibilidade, eu queria que o senhor falasse dessa possibilidade de ter o seu nome, né, indicado. E segundo, se o senhor acha que o Rodrigo Garcia tem chance, já que ele está lá em 3%, outro dia um deputado esteve aqui, o Alexandre Pereira, foi esse? Não, não foi. Bom, enfim, nós tivemos aí um representante do União Brasil e ele disse que o governo aposta nesse apoio que o Rodrigo Garcia tem de 513 prefeitos do estado de São Paulo e isso deve trazer uma musculatura política para a campanha, um apoio grande que vai se reverter em votos. Primeiro, então, como que o senhor vê o seu nome, se há possibilidade mesmo, ou se é especulação, se o senhor está trabalhando para ser o candidato a vice, e a possibilidade do Rodrigo Garcia vencer essas pesquisas que estão colocando ele lá embaixo? Olha, Rose, o MDB fez uma parceria na eleição de 2020 com o PSDB para a Prefeitura de São Paulo. Então, o candidato foi Bruno Covas, na cabeça, e o vice foi Ricardo Nunes, MDB. Naquele momento já foi feito um desenho de a gente poder caminhar novamente em 2022 com essa mesma configuração, ou seja, PSDB na cabeça e MDB de vice. A entrada do União Brasil fortaleceu ainda mais a nossa parceria
e colocou aí uma discussão de quem seria o vice, se seria do União Brasil ou se seria do MDB. Como o Datena acabou se filiando à União Brasil e se colocando como pré-candidato a senador, portanto, você tem uma vaga de candidato a governador do PSDB, a outra de senador para a União Brasil, sobra a de vice para o MDB. O presidente nacional e estadual do partido, o deputado Baleia Rossi, me fez uma convocação no ano passado dizendo o seguinte: Gustavo, nós temos 3 nomes do MDB para indicar como candidato a vice-governador do Rodrigo Garcia. O seu é um nome, o da Simone Marqueto, que é a nossa prefeita de Itapetininga, é outro, e o deputado Jorge Caruso é o terceiro. Você topa, você está no 3º mandato de prefeito, está como presidente da maior região metropolitana do estado, depois da de São Paulo. E eu, naquele momento, falei para ele: Baleia, eu sou um militante do partido há muitos anos, sou uma pessoa de partido e estou à disposição do partido, se assim for o desejo. Mas, evidentemente, que eu fico lisonjeado do partido ter lembrado do meu nome e fico lisonjeado também dos prefeitos terem feito aquele gesto na última reunião que nós tivemos do Conselho, lançando o meu nome como candidato a vice-governador. Independente de eu ser ou não, eu tenho que sempre consultar também a base, que a base são os moradores da cidade de Jaguariúna, que me elegeram para o cargo de prefeito. Então, eu tenho uma responsabilidade também com aquilo que eu fui eleito, de ser prefeito de Jaguariúna. E eu tenho que fazer essa análise, essa avaliação com a população de Jaguariúna para poder efetivamente tomar uma decisão, visto que você tem que se licenciar 6 meses antes do pleito, que seria dia 2 de outubro, ou seja, dia 2 de junho. Mas, acima de tudo, eu estou para poder ajudar esse governo. Confesso a vocês que durante os meus 3 mandatos de prefeito, eu trabalhei com 4 governadores. Eu nunca recebi tanto recurso como eu estou recebendo nesse momento, do governo João Dória e do governo Rodrigo Garcia. É um governo municipalista. O secretário Vignoli foi extremamente presente ao longo desse período, junto aos prefeitos, atendendo às demandas dos prefeitos. Então, essa continuidade, ela é super importante para que a gente possa manter os programas estaduais que estão em andamento e os recursos que nós recebemos em parceria com o governo do Estado de São Paulo. Eu acho, respondendo à sua segunda pergunta, que se vocês se recordar, Zezé, Rose, em 2018, o Márcio França saiu com 4% de intenção de voto, e ele era, então, um governador que tinha acabado de assumir. E ele ficou com esses 4%, com uma margem de votos muito pequena, até uma semana antes da eleição era muito pequena. E ele só não foi eleito governador porque a candidatura do João Dória foi muito mais eficiente no sentido de poder levar uma mensagem melhor para a população e ganhou por uma diferença pequena de votos. Caso contrário, o Márcio França, que até então era desconhecido, ele teria sido eleito naquele momento. Já o Rodrigo Garcia tem o domínio completo da máquina. O Rodrigo Garcia é um CEO hoje. Ele tem uma participação efetiva em todas as secretarias e, além de tudo, ele tem uma relação muito próxima aos prefeitos. Portanto, essa quantidade de 500 prefeitos indo para a rua e dizendo para os seus municípios: olha, é fundamental a manutenção desse projeto que está dando certo no governo do Estado. Um paulista, uma pessoa que é nascida em Tanabi, na região de Rio Preto, que tem uma vocação política, tem 2 qualidades fundamentais: é experiente e uma pessoa idônea para continuar o trabalho, eu acho que ele vai conseguir, no momento certo, deslanchar na pesquisa. Vocês são experientes e sabem que hoje a gente tem uma fotografia de uma pessoa que é absolutamente desconhecida, que é o Rodrigo Garcia, a não ser no meio político e no meio de comunicações que o conhecem, mas que a população em geral não conhece. E a gente tem que fazer esse trabalho de levar o conhecimento da população. E eu acho que o Rodrigo Garcia vai ser o governador de São Paulo, não só agora, dia 2 de junho, 2 de abril, mas vai ser eleito em 2 de outubro. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta de um ouvinte, voltando aqui para a RMC. Ele diz assim, o Edson Elias, ele fala: se Amparo pediu para fazer parte da RMC por fazer divisa com Pedreira, então Serra Negra também não poderia fazer parte da região metropolitana de Campinas, pois assim ela faz divisa com Amparo? Isso não seria possível? Sim, seria possível, desde que a gente tivesse uma provocação para isso, né? Mas seria possível, até porque ela faz divisa, tem uma posição geográfica e é possível, desde que tenha uma provocação para que isso
faça parte, a gente pode, junto aos deputados, ampliar. A nossa região metropolitana de Campinas começou com 19 municípios, depois Morungaba pleiteou para que fizesse parte. Houve um trabalho político da cidade de Morungaba, e aí Morungaba acabou sendo a 20ª cidade. Nós temos a região metropolitana de Piracicaba, recém-criada, tem, se não me engano, 39 municípios que fazem parte da região metropolitana de Piracicaba, que está aqui junto com o conurbada com a gente. A recém-criada região metropolitana de Jundiaí também, dessa mesma maneira. Basta que a gente tenha... Aliás, é importante, queria passar para vocês, para os ouvintes da Band, que nós fizemos a primeira reunião de presidentes de regiões metropolitanas da história do estado de São Paulo. São 9 regiões metropolitanas. Lá atrás nós tínhamos a de São Paulo, a da Baixada Santista, e posteriormente foi criada a de Campinas. Agora, o ano passado, foi criada a de Piracicaba, Sorocaba, Jundiaí, Rio Preto, Ribeirão Preto e do Vale do Paraíba, que são novas. E nós fizemos a primeira reunião com os presidentes, até para ter uma integração. E o próprio prefeito de Piracicaba falou: Gustavo, o que acontece na região metropolitana de Campinas reflete na de Piracicaba, porque o Rio, nós temos uma ligação direta e a gente tem problemas ambientais, por isso que a integração, e foi importante você fazer essa reunião. Bom, prefeito, uma última pergunta, prometo. O senhor disse que nas análises que faz acerca de ser convidado para ser vice aí na chapa do vice-governador, né, para disputar as eleições para governador do estado, o senhor tem que considerar também a sua base. Quem é o vice do senhor? Ele está alinhado? Se o senhor aceitasse, fosse realmente o senhor, o vice seria uma pessoa que a cidade ficaria em boas mãos, digamos assim? Bom, Zezé, você sabe que eu tenho aqui, no meu secretariado, 60% são mulheres. E a minha vice também é uma mulher. Então, eu prestigio muito aqui as mulheres, e ela é uma mulher muito preparada, é uma assistente social de formação, de carreira, passou por todos os prefeitos, uma pessoa muito querida, capacitada, foi vereadora, chamada Rita Bergamasco. Portanto, se essa fosse a decisão, ela estaria absolutamente preparada, até porque já foi secretária de vários outros mandatos, de outros prefeitos de assistência social, e comigo é secretária de meio ambiente. E com o trabalho dela nós vamos chegar, vou anunciar, vou colocar até em primeira mão, que Jaguariúna, semana que vem, chega a 100% do esgoto tratado, graças ao trabalho integrado dela, uma novidade. Então, é uma notícia muito boa que a gente tem para dar. Então, é isso. Bom, eu quero agradecer, prefeito, a tua presença aqui no Bastidores do Poder, da Rádio Bandeirantes de Campinas, e desejar boa sorte aí para ver se seu nome seja escolhido aí como vice. Vai ser uma disputa acirrada, viu? Estou querendo que o Henrique Meirelles também seja o candidato a vice, né? Então, esse nome surgiu agora recentemente, né? Quem? Essa possibilidade também é um bom nome. Quem? Eu não entendi. O Henrique Meirelles também foi é verdade, verdade. O secretário, verdade. candidato a vice, é um bom nome também, é uma pessoa experiente, que ajuda muito. Independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que continuar com esse governo que está dando certo. E eu queria depois presentear vocês duas com um livro dos 20 anos de história, integração, avanços, porque vocês ajudam a escrever a história da região metropolitana de Campinas, todo dia levando informação, levando conhecimento e trabalhando aí de maneira brilhante, como vocês fazem, tanto você, Rose, como você, Zezé. Meus parabéns, faço questão de levar um livro depois pessoalmente para vocês duas. Venha aqui tomar um café com a gente, tá, prefeito? Um abraço, obrigada. Muito obrigada.